Eu faço análise há mais de 30 anos e a única coisa inteligente que o meu analista disse é que eu preciso de tratamento. Com essa provocação que foi dita por Woody Allen, eu começo a minha entrevista com a Sandra. A Sandra é psicanalista e autora de livros sobre psicanálise. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Ed, e você? É um prazer estar aqui, viu, com vocês. Tudo ótimo. Diretamente aqui do Siciliano Lounge Bar, nesse bar maravilhoso, que estão me dando água para beber, porque sabem que se eu bebo dá problema. Começamos mais um Além dos Outdoors, aqui regidos pela Pureza Filmes, pelo Paulo, diretor, o Maicon, nosso comercial, que está aqui hoje, a Israeli, produtora, e mandar um abraço pro Cristiano, que chamam de Fausto, não sei porquê, que é o nosso editor, que não está aqui. Tenho que agradecer a nossa parceira Eficaz Mídia. Se você quer fazer uma campanha offline em Bauru e Agudos, só tem um parceiro para você fazer, Eficaz Mídia, que tem todos os pontos de ônibus da cidade e vai estampar sua marca aí por tudo quanto é rua que você passar, você vai estar vendo a sua logo, né? E também o nosso patrocinador, a Facop. Se você pensa em odontologia, você pensa em Bauru e Piratininga. E se você vem para cá, você tem que fazer odontologia na Facop. A Facop, além de ter o curso de odontologia noturno, que é um diferencial, ela também tem mais de 50 cursos de especialização. Dentre eles, os novos e modernos, que todo mundo quer fazer, buchectomia, fazer preenchimento, fazer botox. Eu, inclusive, quero colocar a famosa dentadura de artista, que o Rafael me disse que na realidade chama lentes de contato dental. É muito legal, né? Então a Facop está com a gente. Disse todas as minhas obrigatoriedades, estamos nas rádios, agradecendo as rádios que nos retransmitem, né? A Real FM de Piratininga e também a Cultura Regional de Dois Córregos. Duas rádios aí que ajudam a gente a divulgar o nosso trabalho aqui, além do nosso parceirão Brumais TV. Todas as quintas-feiras, às 10h30, nós estamos na Brumais TV. Para todo mundo aí, canal 27 e 527. Sandra, o que é ser psicanalista? O que é ser psicanalista? Olha, é uma pergunta difícil de se responder. Bom, tem vários motivos por que você pode buscar um psicanalista, né? Você pode estar... você pode procurar o psicanalista para tratar ou investigar alguma patologia, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Eu tenho muita ansiedade, eu trato com Rivotril. Verdade. Verdade. Tô usando. É uma forma. Mas psicanálise me pouparia de me medicar, né? Possivelmente. Possivelmente. Uma análise bem feita... Possivelmente. E quando você faz análise, é mais... Porque tem muito cliente que chega lá, paciente, né? Cliente não. Paciente que chega lá falando mais dos outros do que dele mesmo, né? O problema normalmente está no outro, né? Nunca está em você. Ah, sim. Mas daí o psicanalista, ele é apto para escutar, né? E a gente consegue entender que ao falar do outro, ele está falando, na verdade, de si. Então, com essa escuta assim, qualificada do analista, ele vai conseguir ouvir e entender a respeito de que aquela pessoa está falando, quando ela está falando do outro, o que ela está falando do outro que tem a ver com ela. Entendi. No cinema e nas chacotas, sempre eu falo assim que o analista vai chegar na resolução que o problema é os seus pais, né? Na infância, sua mãe, seus pais, assim... E isso tem um fundo de razão. Os pais normalmente têm responsabilidade nos problemas que você enfrenta depois de adulto, é trauma de criança, isso a gente carrega mesmo? Sim, faz muito sentido. Faz muito sentido porque quando a criança ela vem ao mundo, nos primeiros meses, né, de vida, até nos primeiros anos, ele depende muito dos pais, né, desse ambiente,
para que ele possa se formar, especialmente da mãe, para que ele possa ser formado psiquicamente, porque vem o corpinho dele ali, tudo, mas tem o psiquismo dele que precisa ser formado. E quem dá esse suporte para que esse psiquismo seja formado nos primeiros meses de vida é a mãe, que é uma mãe continente, uma mãe que tem que desempenhar ali aquela função, a função dela, que é ajudar, auxiliar esse bebê passar por essas fases iniciais, né, que são bem primitivas, da melhor forma possível, para que ele vá crescendo e amadurecendo psiquicamente, e assim vai. Isso acontece enquanto bebê, na primeira infância, na adolescência. Os pais, eles são sempre aqueles que vão estar ali, dando aquele suporte, né? Entendi. A Sandra Almeida, ela tem um livro, gente. Acabou de lançar, chama Freud, Como Meu Filho Vai Ser Quando Crescer. Tá aqui. Foi? Sandra, do que trata esse livro? Um apoio psicoanalítico para ajudar pais a educarem para a vida. O que é educar para a vida? Então, educar para a vida, o que eu quis dizer com educar para a vida é que a gente observa, né, que a vida ela está sempre em movimento, ela não é estática, sempre com muitas mudanças, especialmente na atualidade, né, o mundo gira muito rapidamente e é muito difícil, não só para adolescentes e crianças, até mesmo para adultos, acompanhar toda essa evolução e essa mudança. Às vezes a gente nem assimilou ainda uma determinada mudança, por exemplo, com a internet, com os aparelhos de telefone celular, e já está vindo uma outra novidade, né? Então, a minha proposta é que ajudar os pais a educarem essas crianças para que elas sejam fortalecidas psiquicamente, né? Quando eu falo do psiquismo, eu estou falando das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, e que vão gerar os comportamentos, certo. Claro. E se elas estiverem fortes, fortalecidas, elas conseguem lidar com tudo isso de forma mais sadia, de forma mais harmônica, né? Sem tanto sofrimento. O que o pai pode fazer de errado na criação do filho, assim, que você sabe que vai afetar, assim... O pai, especificamente? Não, os pais, né? Não vamos jogar toda a carga nos homens aqui. Mas, assim, que você vê, assim, que você acha que é errado na criação do filho, assim, que você vê pais fazendo? Bom, eu não gosto, assim, de ir muito para esse lado de falar que é errado, de julgar se é certo ou se é errado, né? Mas o fato é que o pai, tanto o pai quanto a mãe, eles têm funções específicas diante dessa criança, né? Então, eu acho importante que eles tenham consciência de qual é a função de cada um deles, porque muitas vezes o que acontece, Ed, os pais, eles confundem as funções parentais com papéis e com responsabilidades diante dessa criança. Então, qual é a função da mãe? A função da mãe é ser esse continente para a criança, ou seja, acolher, os cuidados iniciais com esse bebê, promover rotina, alimentar, limpar. Bom, isso tradicionalmente, tá? E eu tô falando de forma geral, porque tem várias coisas que podem acontecer. E a função do pai, num primeiro momento, a função paterna, é dar apoio para essa mãe, para que ela possa cumprir a função dela, né? E, num segundo momento, o pai vai entrando ali, fazendo uma triangulação com essa criança, e é a partir do pai que a criança vai perceber e entender que existe o outro, que ele não é o único, ele e a mãe dele que estão juntos, né, em simbiose. Mas esse primeiro papel não pode ser feito pelo pai? Tem que ser a mãe? Por questão genética, por questão que ela que estava em contato físico, pele, sei lá, é isso? Pode ser feito, né? Porque, no caso, vamos pensar um caso de falecimento. A mãe morre no parto. Qual seria o futuro dessa criança se ela não pudesse sobreviver sem essa mãe, né? Mas a função que esse pai vai fazer, ou quem vai cuidar dessa criança, é a mesma que a mãe faria. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz Mídia Externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista.
Pureza Filmes, produtora de vídeos e DNE, agência de publicidade. É hora de investir. E a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um microfranqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade e com alta demanda no mercado. Afinal, é a fixação da marca da empresa. Por ser um produto de grande aceitação no mercado, o retorno financeiro é imediato. E para se tornar um microfranqueado Brumax, você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Disponibilizamos um completo treinamento sobre o produto e o mercado de vendas, além de uma central de dúvidas que funciona diariamente. E tudo isso com um pequeno investimento, sendo 50% desse valor revertido em produtos. Realize o seu sonho, tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito. Seja um microfranqueado Brumax. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Tem muita coisa que fala assim, a mulher que, sei lá, fica enlouquecida atrás de homem porque não teve o pai muito presente na infância. Esses mitos têm algum fundo de verdade ou é tudo mito? Olha, as questões com mães e pais, especialmente na primeira infância, elas são bastante relevantes, tá? Em todas as áreas da pessoa que está crescendo, da criança que está crescendo, adolescente, até a vida adulta, né? Agora, nesse caso que você falou, especificamente, teria que investigar, né? Não dá para falar, afirmar. Não dá. Cada caso é um caso, né? Exatamente, mas é uma grande verdade. Cada um de nós somos únicos. Entendi. Eu sou habilidoso com livros e eu já achei aqui um capítulo 3, que a questão que eu fiz de cabeça, porque eu lembrei da faculdade, você tem um capítulo falando sobre isso. Sobre as fases de desenvolvimento. 5 fases de desenvolvimento infantil. Já consegui. E quais são as 5 fases do desenvolvimento infantil? A primeira fase é a fase oral, a segunda... Que é o quê? A fase oral? Que é alimentação, é isso. Porque a criança só pensa em comer quando nasce, né? Come e chora. A fase oral significa que a libido, né, que é essa energia de vida, essa pulsão de vida que nós temos, que nos impulsiona, né, para a vida, para a sobrevivência, para tudo isso, está concentrada nessa região, na boca da criança. E é muito interessante, por quê? Porque isso vai estimular que ela queira o alimento. Entendi. Então, quando ela coloca o alimento na boca, ela tem prazer. Ela tem prazer, ela sente uma satisfação. Isso ajuda para que ela queira aceitar o alimento, né? Então, por isso que a criança, nessa fase oral, ela vai colocar tudo na boca. Ela chupa o dedo, tudo que ela pega, coloca na boca. Entendi. Entendi. Por isso. E aí a outra fase é anal. É a fase anal. Que significa o quê, doutora? Doutora não, porque não sou doutora, tá? Sim. Tá. Ainda. Tá. Mas vamos lá. A fase anal é a fase que a criança vai começar a ter o controle dos esfíncteres, que é o controle das fezes, né, do xixi, especialmente do cocô. Não tem controle, igual passarinho. Não é. Faz tudo na fralda, tal. Então ela vai começar a ter esse controle, estimulada pelo quê? Pelo prazer que ela sente nessa região erógena. Então ela vai começar. Tá nessa fase até hoje. Tem, viu? Tem muitos. Conheço bastante gente. Legal, não, mas não, realmente. Aí depois tem a fase fálica, que aí já é no órgão sexual. Sim, a fase fálica é aquela fase em que a criança ela começa a perceber as diferenças sexuais. As diferenças, por exemplo, o menino tem o falo, tem o pênis. A menina não ela tem. Começa a perceber que são diferentes, exatamente. Começa a se perceber. Porque, a princípio, tanto o menino quanto a menina acha que todo mundo tem o pênis.
Entendi. Isso e aí... Pode falar. Tá, desculpa te interromper. Pode falar. Não, é que a gente tá falando assim meio rápido, né? E eu não... Sim, estão passando bem por cima, mais complexo do que isso. Ele já tem todas as respostas, né, Ed? Não tenho, não. Sou um ignorante em busca da luz. Mas aí a próxima fase é a latência, é isso, né? Isso. A fase de latência é uma fase intermediária, né, que vai acontecer, digamos assim, um acomodamento da libido. Essas questões sexuais, elas não vão estar assim tão manifestas, né, tão fortes. Então, nessa fase, a criança ela vai deixar um pouco essas questões sexuais, os interesses menino é menina, saber se tem pênis, se não tem, e ela vai, essa libido dela é direcionada para o outro. Então, ela vai começar a se socializar, esse tipo de coisa. Que idade que é mais ou menos isso? Tem idade para isso? Tem idade. Ah, é? De qual fase você está falando? Da latência, começa a se da interessar latência? O sexo oposto. Não, a latência é uma fase mais tranquila, né? Ah, entendi. Aí depois a próxima fase... A próxima fase é a fase genital. Que, na verdade, a meta é chegar na fase genital. Entendi. Né? E na fase genital, sim, vai voltar essa libido em relativo às questões sexuais. E aí vai começar aquela fase em que esse adolescente, porque ele já está, né, pré-adolescente, ele vai começar a se interessar pelo corpo do outro. Ele quer se relacionar sexualmente com o outro. Entendi. Então isso... E a adolescência tem idade hoje? Porque falam muito disso daí hoje, né? Que a adolescência não tem mais idade. Sim, né? Falam muito, né? Dizem que a adolescência agora está terminando aos 25 anos de idade, né? Eu me considero um adolescente ainda, Paula. Eu sou o Neymar, menino Ney, com 30 e poucos anos nas costas, fazendo cagada ainda. É adolescente. Então, mas você sabe... Mas assim, o início é com uns 12 anos, seria 11, 12 anos? A partir de 12, 13 anos, já considera-se a fase da adolescência. Adolescência, legal. E essas fases, elas são primordiais na formação da personalidade, né? Mas do caráter também? Porque a psicanálise serve para pessoas mau caráter ou não? Eu não sei exatamente o que você está chamando de pessoas mau caráter. Mas se eu estou entendendo a sua pergunta, eu diria que a psicanálise ela serve para todos. É um pouco mais trabalhoso e tem psicanalistas que nem trabalham com os psicóticos. Ah, tá. Né? É mais... Por quê? Porque os psicóticos... A grande característica é que eles não têm a noção da realidade. Eles ignoram a realidade. Eles têm uma realidade própria, cria a sua própria realidade, né? E aí fica muito difícil você acessar esse paciente. Não que seja impossível, mas existem psicanalistas que são mais especializados nisso e certamente vai ter que ser trabalhado em conjunto com a psiquiatria. E tem alta da psicanálise? Chega um momento que você tem alta ou você nunca tem alta? Essa é outra pergunta interessante, né? Porque, como eu falei para você, depende do seu objetivo, do que você quer com a psicanálise. Se você procura a psicanálise por uma questão de um sintoma, né? Uma coisa que está te incomodando, aí você vai lá, você trabalha isso, esse sintoma some, você pode se dar alta, né? Mas, como eu falei para você, o inconsciente, ele é infinito. Então, sempre vai ter material para ser trabalhado na psicanálise. Então, vai depender também de até que ponto você quer chegar no seu autoconhecimento. Entendi. Pô, então, é basicamente um caminho, né? Que nunca tem fim. Mas é um caminho para o melhor. Então, cada dia que você caminha, tá ficando melhor. Eu defini bem? Eu falo, não é nada disso, Edivaldo. Fica quieto. Olha, vamos dizer que sim. Eu, pessoalmente, acredito nisso. Que nessa melhora, né? Só que também é relativo. O que é melhora, né? Às vezes, para mim, meu paciente, me analisando, está melhorando, mas
ele está melhorando, o que ele quer, né? O que ele entende como melhora. Mas a ideia é que haja, sim, um movimento, que haja uma evolução, vamos dizer assim, né? Entendi. O que você pretende? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, assim. Hoje, poxa, você passou um ano em Madrid, voltou, escreveu um livro, está fazendo psicanálise aí pro mundo todo. E qual o seu próximo passo? O que você acha que você deve fazer? Ed, nesse momento, exatamente eu não sei, porque as coisas vão acontecendo. Comigo, as coisas são assim, né? Eu sei que eu me apaixonei pela psicanálise, eu estou toda envolvida com esse mundo, né? Então, atendo pacientes, escrevi um livro, eu dou aula numa escola de psicanálise, que é a Escola Britânica de Psicanálise, que é de São Paulo. Então, eu estou muito envolvida, assim, com essa área. Mas o meu grande projeto que eu iniciei com esse livro que eu estou considerando minha missão nesse momento, é aproximar a psicanálise dos pais, especialmente dos pais, mas pais, educadores, cuidadores, porque eu de fato acredito que o conhecimento é um instrumento que pode ajudá-los nisso, porque está tudo muito difícil, né? Eu vejo muitas reclamações de pais, de educadores sobre, olha, não sei o que está acontecendo com meu filho, e acontece isso, acontece aquilo, e parece que eles ficam meio perdidos sem saber o que fazer. Uma coisa que me motivou a escrever o livro foi que eu estava fazendo minha especialização lá em Madrid, e aí eu comecei a frequentar um centro terapêutico que eles tratavam de crianças com problemas de transtorno de comportamento. Então, aí eu comecei a participar com eles, acompanhar esse grupo e também participar da terapia em grupo com os pais. E, assim, as crianças tinham os problemas das ordens mais variadas, né? Tinham crianças que batiam nos pais. Então, assim, era muito preocupante. E é um centro que tem em Madrid que ele atende as crianças com essas questões período integral, das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, terapia intensiva com um grupo multidisciplinar. E aí eu comecei a pensar e olhar para aqueles pais e eu senti muita compaixão, porque eles tinham aquele olhar perdido, tipo, o que eu vou fazer? O que eu faço? Apesar de eles estarem amparados por todos aqueles profissionais, eu senti isso e ali eu me compadeci e me apaixonei por esse. Foi ali que eu decidi que eu queria entrar nessa área. Entendi. Veja bem que não é para atender necessariamente as crianças, porque eu também atendo crianças, mas, mais especificamente, ajudar os pais. Então, o livro tem essa proposta, as palestras que eu tenho feito têm essa proposta, e eu acredito que, a partir daí, vão haver outros desdobramentos. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz Mídia Externa, Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista, Pureza Filmes, Produtora de Vídeos e DNE, Agência de Publicidade. Nós aqui da Brumax, a vida inteira falamos que fazer limpeza, você bem sabe que é muito importante, fundamental, principalmente agora na pandemia e pós-pandemia, que é o que nós estamos passando. Mas para isso, você não precisa se matar, ter dor nas costas, no joelho, no ombro. Aqui na Brumax você tem soluções eficientes e para que você não sofra. Vocês nunca me viram desse jeito, tão agasalhado. Ou seja, o frio chegou e vai permanecer. Fazer a limpeza agora é muito mais difícil, concorda? Colocar a mão na água, ficar agachando e levantando. Aqui você tem acessórios. Você tem mop spray, mop espremedor, mop pó. Aqui você faz limpeza de verdade. Sem no final do dia tá com dor nas costas, na coluna, no ombro, no joelho. Quer fazer limpeza eficiente, sem sofrer e economizando de verdade? Só pode ser aqui na Brumax.
Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. O que acontece, Ed? O mundo passa por muita evolução, tem muita coisa boa acontecendo de evolução, mas também eu vejo que tem muito de adaptação. E adaptação é algo extremamente necessário e importante, mas tem coisas que quando a gente vai adaptar, a gente tem uma perda muito grande. Entende? Então tem coisas, tem valores, por exemplo, que quando você começa a fazer adaptações, você começa a mexer em toda uma estrutura. E aí vão surgindo as mais variadas consequências, né? Entendi. Legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei e você quer contar pra gente? A Israeli me falou assim que você tem muita história legal de viagem. Você viaja muito. Bom, ela já contou, Israeli, porque ela ficou presa em Madrid na pandemia. Olha só que triste, né? Eu queria ter ficado preso nas Maldivas. Vou ficar um aninho nas Maldivas ali, tranquilo. Pois é. Mas não deu. Mas eu esqueci de perguntar alguma coisa. Olha, que eu me lembre não. Na verdade, eu vim aqui para conversar com você e ver o que você gostaria de saber ao meu respeito. Você não perguntando a minha idade, o resto tá perfeito. Sabe que eu não falo minha idade também, não. Eu minto. Muito bem. Pergunta, eu minto. Eu não chego a mentir, mas eu omito. Tá certo. Como que as pessoas te acham? Ó, aqui na nossa descrição do vídeo já vai ter suas redes sociais, claro, né? Vamos colocar lá. Você fala aí, porque a pessoa quer fazer análise, quer conversar com você, fazer uma pergunta, tirar dúvida. Como que ela te acha? As pessoas têm me achado basicamente por indicações, né, de quem conhece e pelas redes sociais, por incrível que pareça. A maior parte, hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram, na verdade no meu WhatsApp, porque está disponível lá. Como você me encontrou? Te encontrei no Instagram. E é sempre assim, Instagram, Facebook. A gente não vai ter mais RG. Vamos ter rede social, um documento. Eu tenho um site também, não sei se você chegou a ver. Não. Que é o mesmo das minhas redes sociais, né? Que você vai, acho que, colocar aí. E lá também tem todos os meus contatos. Meu WhatsApp, minhas redes sociais. Tem um pouquinho da minha história. Sandra, muito obrigado. Sabe o que eu falo? Sandra, eu lembro de um quadrinho de humor que tem na Jovem Pan, que é o Chuchu Beleza, do Felipe Xavier. Ele tem Sandra, meu nome é Sandra, que é uma... Já escutou? Sandra, não. Recomendo. Eu vou ver. Ela é uma socialite que tem, a gente chama de white problems, problemas de gente branca, né? A tradução literal. Que assim, ela tá brava porque ela não vai para Nova York, ela vai ter que ir para Milão comprar a bolsa que ela quer, sabe? Uma coisa que assim. Chato. Umas problemas assim. Porque o filho dela foi na escolinha e levou um estojo e o outro tinha um estojo melhor, aí ela vai lá e compra 20 estojos. Meu Deus. Olha, eu diria Sandra, que isso são sintomas. O bordão dela, parece uma louca. Que ela é, na realidade, louca. Precisava de análise. Pois é. Sandra, muito obrigado, tá? Obrigada. Tirou todas as minhas dúvidas sobre psicanálise. É legal, todo mundo faça psicanálise. Sabe o que é o problema? Não é quem faz psicanálise, é o pessoal que tá por aí precisando, sem fazer, atormentando a nossa vida, desgostoso com a própria vida, e fica ruim pra nós. Né? Sejam mais felizes, façam psicanálise. É isso aí. Obrigado. Obrigada a você, Ed. É isso aí, galerinha. Esse aqui é o Além dos Outdoors, tá vendo? Um papo legal com a psicanalista Sandra. Vamos encerrando mais esse programa aqui nesse lugar maravilhoso que é o Siciliano Lounge Bar. O nosso proprietário está aqui assistindo as entrevistas, Beto Wine, meu amigo, né? Veio prestigiar aqui a gente, ele já foi convidado. Tem a entrevista dele aqui. Se você quer saber sobre a noite bauruense, sobre o Siciliano, nós já fizemos entrevista com ele, é só você assistir. Vamos aqui, pessoal da Pureza, toda na técnica aqui. Vamos falar do nosso parceiro, Eficaz Mídia. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos, e você pode fazer sua campanha offline com eles, estampar a sua marca por toda a cidade. E também da FACOP. FACOP é a Faculdade de Odontologia de Piratininga. De Bauru aqui virou o centro, né, da odontologia da América do Sul.
E a FACOP tem curso de odontologia, além de mais de 50 especializações. Você vai fazer vários cursos lá, você que já é dentista, certo? Cursos como, por exemplo, o preenchimento de ácido hialurônico, que eu estou precisando, que tira esses bigodes chineses aqui do apresentador, que já está ficando, ou se não, quando a gente sorri, ó, faz essas dobrinhas aqui no olho, quando você vai tirar foto, isso aqui resolve com Botox. E se você pode aprender a fazer isso lá na FACOP, ou você pode fazer lá, porque a FACOP faz todos esses procedimentos e cobra apenas o produto, não cobra o trabalho, certo? Porque ela é uma faculdade e não uma clínica. Vai lá na clínica FACOP e você vai realizar todos esses procedimentos lá com um custo pela metade do preço, viu, Paulo? Quase. É isso daí. Vou agradecer a Bru Mais TV, que é a nossa nova casa, e as rádios Real FM de Piratininga e Cultura Regional, 2 coisas que retransmitem esse programa. Então, recadinho, visitem o nosso site, que agora a nossa produtora Israeli está com a senha do site, que antes era eu que fazia isso, e eu não tenho mais tempo. Agora nosso site está atualizado dia a dia, além dos outdoors.net, só você entrar lá, além de todas as nossas redes sociais, mas a principal é essa daqui, o YouTube. Beleza? Eu sou o Ed Rosseto e esse aqui é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Tchau!